Hoje nós celebramos a ceia do Senhor. Não é a nossa ceia, não é a nossa refeição, já sabemos disso, mas é a ceia que é dirigida, que é presenciada e que simboliza o próprio Senhor Jesus. Ele dirige, Ele está presente e Ele é o símbolo principal, Ele é o centro dessa ceia. Mais uma vez Jesus olha para mim e para você e nesta ceia diz: coma e beba até que eu volte. Isto é o meu sangue derramado por você. Isto é o meu corpo dilacerado por você. Em sua última ceia com os discípulos, o Senhor Jesus não instituiu uma festa nova. Veja só. A Bíblia diz que Deus escolheu a semana da Páscoa judaica como semana da paixão do seu Filho. Deus escolheu a libertação de Israel após muitos anos de opressão no Egito como símbolo da grande libertação que Jesus Cristo, Filho amado, realizaria por meio da paixão e morte na cruz. Portanto, nessa escolha divina, está dito para nós que a Páscoa judaica, a comemoração que Israel faz até hoje da libertação do Egito, aponta para a paixão do Senhor. A paixão de Cristo encontra-se oculta na Páscoa judaica. O Egito opressor nos fala do modo como o reino das trevas mantém cativos os seus servos. E é claro, a maneira como os judeus viveram no Egito fala para nós de como é uma vida sob o domínio das trevas. Moisés e Arão nessa história do Êxodo são representações de Cristo. O embate de Moisés, o embate de Arão com o faraó, isso nos fala de Cristo e Satanás, que o próprio Cristo chama no jardim do Getsemane de o príncipe deste mundo. Ele diz: o príncipe deste mundo é chegado. O Deus que humilha faraó, que abate todo o orgulho do Egito e que zomba, como ele mesmo diz: eu vou zombar dos falsos deuses do Egito. O Deus que humilha faraó é o mesmo Deus que hoje liberta o ser humano das trevas, das garras de Satanás. Nós precisamos rever estas coisas a partir de hoje, e creio eu por mais algumas semanas, hoje e por mais algumas semanas. À primeira vista nós diríamos que talvez nos faltam elementos, ou nos faltariam elementos históricos para falarmos da vida dos judeus escravizados no Egito, mas talvez não. A história mundial diz para nós que o Egito não foi a única experiência grave de opressão coletiva pela qual os judeus passaram. O século XX, sabemos bem, testemunhou uma tragédia chamada de Holocausto. Na Alemanha nazista e em toda a Europa ocupada, o antissemitismo assumiu a sua forma mais dura, mais brutal, por meio do Holocausto, que os judeus chamam de a catástrofe, em hebraico, ha-shoah. Ha-shoah, a catástrofe. A grande tragédia da história dos judeus. Há quem diga que dos 9 milhões de judeus que residiam na Europa antes do Holocausto, cerca de 2/3, ou seja, 6 milhões foram mortos. Mais de 1 milhão de crianças, 2 milhões de mulheres e 3 milhões de homens judeus morreram durante esse período. O médico neurologista, psiquiatra e psicólogo Dr. Viktor Frankl, judeu, nascido na Áustria, foi prisioneiro durante longo tempo em campos de concentração nazistas. E ele contou para nós parte da sua experiência, que se tornou um best-seller mundial. Ele contou para nós parte da sua experiência no livro chamado Em Busca de Sentido. Dr. Frankl inicia seu relato com um dado surpreendente. Ele diz o seguinte:
O não iniciado que olha de fora, sem nunca ter estado num campo de concentração, geralmente tem uma ideia errada da situação num campo desses. Imagina a vida lá dentro de modo sentimental, simplifica a realidade e não tem a menor ideia da feroz luta pela existência mesmo entre os próprios prisioneiros e justamente nos campos menores, nos campos de concentração e extermínio menores. Frankl continua dizendo, é violenta a luta pelo pão de cada dia e pela preservação e salvação da vida. Luta-se sem dó nem piedade pelos próprios interesses, sejam eles do indivíduo ou do seu grupo mais íntimo de amigos. Suponhamos, diz ele, por exemplo, que seja iminente, prestes a acontecer, seja iminente um transporte para levar certo número de internados para outro campo de concentração, segundo a versão oficial. Então dizem os nazistas que as pessoas serão deslocadas para outro campo, mas há boas razões para supor que o destino seja a câmara de gás, porque o transporte de pessoas doentes e fracas representa uma seleção dos prisioneiros incapacitados de trabalhar, que deverão ser dizimados num campo maior, equipado com câmaras de gás e crematório. É neste momento, diz Vitor, que estoura a guerra de todos contra todos, ou melhor, de uns grupos e panelinhas contra outros grupos e panelinhas. Cada qual procura proteger-se a si mesmo, ou os que lhe são chegados, pô-los a salvo do transporte. Viktor Frankl não dirá, ao longo do seu livro, aqui eu preciso fazer uma ressalva, que toda forma de compaixão desaparece entre os prisioneiros num campo de concentração. Não vai ser isso que ele vai dizer. O que ele vai especificar é que essa compaixão passa a ser direcionada, que ela deixa de se voltar para tudo e para todos, mas passa a se restringir ao grupo emocionalmente ligado à pessoa. E Viktor Frankl, como psiquiatra, como psicanalista, como psicólogo, ele vai olhar para isso e vai dizer o seguinte: isso funciona como um mecanismo de autopreservação da saúde mental, senão todos ficariam completamente loucos no campo de concentração. Cada qual, diz ele, procura proteger-se a si mesmo ou os que lhes são chegados. Pensando nessa luta pela sobrevivência, quando nós nos lembramos de Israel no Egito, a Bíblia diz para nós, a partir de Êxodo capítulo 1, verso 15, o seguinte: e o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá, e disse: quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizestes isto? Que guardastes os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, diz o verso 20, Deus fez bem às parteiras. E o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casa. Deus deu para elas casas bem estabelecidas, famílias estabelecidas. Então, diz o verso 22, ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: olha a ordem que ele vai dar para os egípcios. A todos os filhos que nascerem, lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Avanço para o capítulo seguinte, verso 1. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio.
O texto diz para nós que como as parteiras não cumpriram a ordem de Faraó, esse monarca ordenou a todo o seu povo que matasse os bebês judeus do sexo masculino. Quando a gente olha lá a 10ª praga e vê Deus ferindo os primogênitos do Egito, o que a gente tem é não apenas Faraó com as mãos sujas de sangue, mas o povo egípcio com as mãos sujas de sangue. O rio Nilo, é o que a história está dizendo para nós, se transformou nesse momento da história num campo de extermínio, onde os egípcios matavam meninos judeus recém-nascidos. Mas, diz a história, Joquebede, diga comigo Joquebede. Mas Joquebede teve um filho e decidiu salvá-lo. Agora preste atenção, somente seu filho. Joquebede não montou um grupo de salvamento de bebês. Joquebede não colocou Moisés, o bebê, junto com o filho de outra judia qualquer dentro daquele cesto. Joquebede procurou proteger aquele que lhe era chegado, isto é, seu filho. Eu não ousaria dizer, jamais faria isso, que a atitude de Joquebede foi errada ou foi mesmo incompleta, não diria isso. Apenas ouso dizer agora o óbvio. Essa mãe fez o que lhe era possível, como alguém que não era livre. Diga comigo, a mãe fez o possível, como alguém que não era livre. Um cativo só consegue lutar por si. Às vezes, de modo extremamente limitado por aqueles que ele ama. Mas alguém na terra do cativeiro luta por si. Na verdade, eu ouso justificar a luta por sobrevivência de alguém numa condição tão miserável. Os pouquíssimos recursos que essa pessoa possui, talvez não sejam suficientes para preservar mais ninguém, além da pessoa mesma. Mas eu disse para vocês, faz poucos minutos, que o Egito opressor nos fala do modo como o reino das trevas mantém cativos seus servos. E é claro, a maneira como vivem os judeus no Egito, ou como viveram os judeus no Egito, fala para nós de como é a vida sob o domínio das trevas. Alguém que não experimentou a fé libertadora em Jesus, alguém que ainda é escravo numa espécie de Egito espiritual, alguém que ainda não segue aquele que é o próprio caminho a ser seguido, alguém que é Jesus, a própria verdade a se abraçar. Alguém que é a própria vida para ser vivida. Essa pessoa que ainda não segue o caminho, que ainda não abraçou a verdade que é Jesus, e que ainda não vive aquele que é a própria vida, ela precisa de fato lutar para viver. Ela precisa lutar ainda com as suas próprias forças. Ela precisa, no seu próprio entendimento, lutar para ser. Ela precisa lutar para conquistar. Ela precisa lutar para ter seu lugar ao sol. É verdade. Quantos estão entendendo? Todas as vezes, preste atenção, todas as vezes em que o mundo aplaude aqueles que lutaram para serem alguém na vida e acumularam bens, fama, poder, distantes de Deus, sem Cristo, o mundo apenas está dizendo a esses escravos
que mantenham precisamente, ou se mantenham precisamente onde estão, na terra da sua escravidão. E isso, diz o mundo, até a morte. Na terra da escravidão você precisa lutar por si. Quem é escravo precisa lutar para viver. Quem não foi liberto, age assim. Você está entendendo? Quantos aqui foram libertos em Jesus? Então é outro tipo de vida. A luta pela sobrevivência, a luta pela subsistência, a luta pelo sucesso, pela aceitação, é a marca de todo escravo, de toda pessoa que não é verdadeiramente livre. A Bíblia deixa demonstrada para nós a mente escravizada dos judeus, mesmo após eles terem deixado o Egito. Então os corpos saíram, mas a mente está lá. Eles estavam, diz o texto, acampados no deserto de Sim. E o texto diz para nós que desde esse instante lá em Sim, deveria ser colhido o maná, o pão do céu. Leia o Êxodo capítulo 16, a partir do verso 19. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte. Vamos dizer isso juntos? Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte. Eu prossigo na leitura do trecho. Preste atenção. Ordenou-lhes Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Cada manhã todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. No sexto dia recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa. E os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhes explicou: foi isto que o Senhor ordenou. Amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem, guardem o que sobrar até a manhã seguinte. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem criou bicho. Comam-no hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não o encontrarão no terreno. Durante 6 dias vocês podem recolhê-lo, mas no 7º dia, o sábado, nada acharão. Apesar disso, diga comigo, apesar disso. Ei, meu pai, olha lá, a mente do escravo. Apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções? Vejam que o Senhor lhes deu o sábado, e por isso no 6º dia Ele lhes dá o pão para 2 dias. No 7º dia fiquem todos onde estiverem, ninguém deve sair. Então o povo descansou no 7º dia. Enquanto o escravo luta para viver, eu gostaria que você digerisse isso, porque a gente vai aprofundar esses conceitos, se não hoje, nos próximos encontros. Repito, enquanto o escravo luta para viver, o crente vive pela fé. Vive porque crê. A ordem para Israel era simples. O único trabalho de vocês é recolher aquilo que Deus lhes dá a cada dia. Todo homem deveria crer no Deus que dia após dia dá o necessário. Aqueles que fossem reprovados no teste da fé, quereriam, durante a semana, armazenar, demonstrando sua desconfiança no cuidado de Deus. Observa que a Bíblia com isso não está proibindo poupança. Ainda que ela não renda quase nada. Há aplicações mais rentáveis, é verdade. A Bíblia não está proibindo a aplicação financeira,
Mas a Bíblia a está reorientando para somente ser feita como um ato de obediência e confiança naquilo que é voz de Deus. No 6º dia da semana, eles escolheriam para 2 dias, é verdade? Para não abrirem mão, não abdicarem do culto a Deus por causa de trabalho. E é a partir desse espírito de devoção a Deus e de fé que nós devemos ler o restante da Bíblia. Textos, por exemplo, como Provérbios capítulo 6. Aprenda com a formiga, preguiçoso. Ou, nas traduções mais tradicionais, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Observe como ela age e seja sábio. Embora não tenha príncipe, nem autoridade, nem governante, ela trabalha duro durante todo o verão, juntando comida para o inverno. Mas você, preguiçoso, estou lendo o verso 9 de Provérbios 6, você, preguiçoso, até quando dormirá? Quando sairá da cama? Um pouco mais de sono, mais um cochilo, mais um descanso com os braços cruzados, e a pobreza o assaltará como um bandido, a escassez o atacará como um ladrão armado. No final do culto a gente vai ter uma oração aqui específica. Porque, pastor, eu ando dormindo demais, eu preciso vencer esse problema aí. Esse texto está me... Brincadeiras à parte, o exemplo da formiga que trabalha duro, olha só, aponta para quem trabalha debaixo da bênção de Deus e tem tudo o que de fato necessita porque vive pela fé. Pastor, como o Senhor derivou para isso? Pelo seguinte, a formiga faz sem falhar aquilo que o Criador dela determinou que ela faça. É só isso que a formiga faz. Ninguém nunca viu uma formiga rugindo na floresta. A formiga faz o que Deus determinou que ela faça. O acúmulo de comida para o inverno simboliza, então, a provisão de Deus para os dias difíceis na vida de todo aquele que faz com dedicação o que Deus lhe mandou fazer, como a formiga. O preguiçoso, então, é quem não faz o que deve ser feito, do modo como Deus quer que seja feito, e no tempo em que Deus quer que seja feito. Esse é o preguiçoso. Então nós temos um novo conceito de preguiçoso nesta noite, preste muita atenção. Todo escravo é um preguiçoso quanto à vontade de Deus, mesmo sendo hiperativo em sua luta para viver e ter sucesso. Quanto a Deus, ele é um baita de um preguiçoso. Essas coisas falam para nós de fé. A Bíblia está falando para nós de fé. Na ceia, Jesus diz para nós de modo intenso: não viva como um escravo no Egito. Viva, olha o que Jesus está dizendo na ceia. Quantos aqui vamos comer e beber juntos? Jesus dirá isso para nós: viva a partir de mim, viva a partir da fé em mim. Não seja mais escravo. Amém? Escravos no Egito podem até ser mais fortes uns que os outros. Escravos podem até aparentar serem ricos, célebres, poderosos, mas não passam de escravos. Êxodo capítulo 2, verso 11. E aconteceu que naqueles dias, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, prestou atenção no que os seus irmãos judeus estavam sofrendo debaixo do jugo de Faraó. E viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda, olha o que Moisés fez, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu-o na areia. Matou o homem e escondeu o cadáver. E tornou a sair no dia seguinte. E eis que 2 varões hebreus contendiam. E disse ao injusto:
por que feres o teu próximo? Capatazes não são livres. Eu estou me referindo a capatazes no Egito. Eles pertencem a um senhor injusto, e a vida deles está nas mãos desse injusto senhor chamado Faraó. Todos os judeus no Egito são escravos, ainda que uns sejam escravos mais fortes que outros, como vimos aqui no texto. Então, primeiro Moisés vê a briga, ou a opressão de um Egito sobre um hebreu, mata o egípcio. Depois Moisés vê 2 judeus brigando, ou 2 hebreus brigando. Nos 2 casos, os 4 homens são escravos. O capataz egípcio é um escravo de Faraó. O hebreu é um escravo que ele está oprimindo. Os 2 hebreus que estão brigando são escravos, um mais forte que o outro. A gente só tem escravo nessa história. O homem livre aqui é Moisés. Há um falso cristianismo que se orgulha de manter as pessoas escravizadas às suas cobiças. Nesse falso cristianismo, não há paixão por Deus e por Cristo, mas paixão por tudo que há no mundo. Para os adeptos desse movimento, o próprio Senhor Jesus é quem diz estas palavras. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei, olha o que Jesus diz, sei de tudo que você faz. Você não é frio, nem quente. Desejaria que fosse um ou outro. Mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu o vomitarei da minha boca. Você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma. E não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu o aconselho, olha o que Jesus está dizendo aqui, eu estou lendo Apocalipse capítulo 3. Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo, por isso, seja zeloso e arrependa-se. Aleluia, aleluia. Laodiceia era uma cidade tão rica, que quando ela foi destruída por um terremoto no ano 60 da nossa era, Roma ofereceu ajuda financeira para reconstruir Laodiceia, e Laodiceia recusou. Não precisamos. Muito obrigado. Laodiceia foi enriquecida pela venda de seus produtos, particularmente lã e tecidos. Laodiceia era conhecida pelos seus remédios para ouvido e colírios. Laodiceia dizia, eu sou rica e nada me falta. Estou muito bem. Muito, muito bem. A opulência da cidade foi reproduzida na igreja. Quem diz isso é o próprio Jesus. O erro da igreja em Laodiceia se refere a um perigo comum: desfrutar prosperidade a ponto de abandonar a busca fervorosa e realmente apaixonada pelo Senhor. Somente a partir dessa busca, Laodiceia daria um testemunho autêntico. Por enquanto, tudo que Laodiceia podia fazer, a igreja em Laodiceia, era dar um meio testemunho. Um testemunho nem quente nem frio. O testemunho de uma fé que aquela igreja efetivamente não vivia. Eles não eram intensos na busca pelo Senhor. Eles eram mornos. Mas o Senhor, a quem aquela igreja deveria servir fielmente, ele se apresenta como alguém que não é pessoa de meios termos. Ele diz, eu sou Amém, eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Eu entro e decido as coisas.
Não sou alguém em cima do muro. Jesus não é um indefinido, um titubeante, um indeciso. Jesus não é isso. A pergunta que nós fazemos agora é: que isso tem a ver com a condição de escravo? Frequentemente, a pessoa que está escravizada pelas atrações deste mundo, pelos prazeres, pelo dinheiro, pela fama, pelo sucesso, por tantas outras coisas, pelos bens, ela não se vê como escrava. De um modo geral, ela não se vê assim. Ela está no Egito, mas na cabeça dela, ela já até entrou na Terra Prometida. Ela está desfrutando uma vida maravilhosa, desfrutando liberdade. Exatamente como no caso desse cristianismo decadente da cidade de Laodiceia. É a mesma condição desse homem que diz, vamos dizer isso junto, sou. Está fraco, diga sou. Rico, próspero, não preciso de coisa alguma. É Laodiceia. Lá está ele sem paixão por Deus, por Cristo, está lá vivendo a sua vida de prazeres. Lá está ele dizendo, eu sou rico, eu sou próspero, eu tenho tudo o que eu necessito. Oh, como eu sou abençoado. E aí Jesus olha para ele e diz, e você não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu? Você é o exato inverso daquilo que você pensa ser, se a sua busca por Deus não é apaixonada. Eu gostaria, de Jesus, que você fosse quente. Ah, como eu gostaria, mas você não é. A oferta de Jesus ao morno, esse homem que possui um falso cristianismo, sem entrega, sem rendição, sem fé verdadeira, a oferta de Jesus para essa pessoa é tripla. Jesus oferece ouro purificado pelo fogo, roupas brancas e colírio. É isso que Jesus oferece. Visão das coisas celestiais, colírio. A sua visão, Jesus diz, precisa se desprender das coisas que passam. Você precisa pôr os olhos em coisas eternas. Precisa. Jesus oferece roupas brancas, separação para a vida de serviço e glória de Deus. As vestes brancas, a igreja está aí? As vestes brancas, o atavio de alguém que vive em santidade, vive para Deus, vive separado. E Jesus oferece ouro purificado pelo fogo, uma herança celestial que não pode ser jamais destruída, porque já é recompensa de alguém que passou pelo fogo. Jesus nos convida a abandonarmos a vida guiada pelo que vemos com os nossos olhos naturais, e nos convoca a uma vida de fé. Enquanto o escravo luta para ter um futuro, eu preciso falar um pouco sobre fé. Estamos juntos? O crente só conhece um presente com Deus e um futuro plenamente garantido. E nesse sentido, olha só, nós podemos afirmar sem medo que a fé não conhece propriamente futuro. Para a fé só há passado. Enquanto a fé enxerga Deus somente, a fé vê o que Deus fez. E a pergunta que nós fazemos nesta noite é: o que Deus já fez? Deus fez tudo. Ao se entregar à morte na cruz, Jesus declarou: está
Deus fez. Está feito. O que Deus já fez? Deus fez tudo. A fé enxerga justamente isso. Deus já fez tudo. Está feito. Apenas é ainda necessário que aquilo que Deus fez se manifeste, mas está feito. E não pode voltar atrás, está consumado. Aleluia. A dimensão da fé conhece como futuro, apenas um futuro estar, não um futuro ser. Conhece apenas a manifestação daquilo que Deus já fez. A fé apenas diz: aquilo que Deus efetivamente fez, apenas será ainda manifesto a mim, como revelação concreta, mas está consumado. Está consumado. Eclesiastes capítulo 3 diz: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. A fé não simplesmente vê o futuro como possibilidade, mas o vê como um presente que ainda não se revelou. Hebreus nos diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mas em canto nenhum é dito para nós que a fé seja a certeza das coisas que virão a ser. A Bíblia não diz isso. Ela é a certeza do que é e que, enfim, se manifestará. Aleluia. Então, em virtude da consumação que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário, todos os que creem, temos aqui alguém? Todos os que creem percebem um mistério na história. O futuro foi presentificado. Ele é um fato incontestável. E a prova disso, eu já vou dizer qual é. A fé no Cristo da cruz. Quantos aqui creem? É a aniquilação de todas as possibilidades contrárias a Deus. A fé no Cristo da cruz reduz toda a nossa noção de futuro a uma realidade, a um único desfecho, que já está presente entre nós, pelo Espírito Santo, mas que permanece invisível. Olha onde nós vamos nos debruçar agora. Cristo está no nosso meio? Como? Eu não estou vendo. Como Ele está no nosso meio? O nosso Cristo ressuscitou em glória. Ele é as primícias da ressurreição do último dia, diz a Escritura. Ele é as primícias da glorificação. O crente tem uma garantia. Habita em nosso meio, está agora nesta comunhão cristã, o Cristo glorioso invisivelmente. E isto é a garantia da nossa glorificação. Vocês estão aí? A fé desconhece a possibilidade da ausência de Deus, do distanciamento, do fracasso. A fé experimenta a presença espiritual de Jesus Cristo, o Cristo que foi glorificado e que habita a comunhão cristã. Esse Cristo glorificado, presente, porém invisível, é a própria concretude
do nosso estado futuro. Esse que está no nosso meio glorioso é justamente como seremos. O crente, à semelhança do seu Senhor, será glorificado. O crente em esperança já foi glorificado, olha só, em esperança, há 2000 anos, no Cristo que deixou o túmulo para trás. Temos aqui alguém que morreu com Cristo na sua morte? Todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, diz Paulo, fomos batizados na sua morte. Temos aqui alguém que foi batizado com Cristo Jesus, ou que foi crucificado com Cristo Jesus no seu batismo? Amém. Todos. Se fomos unidos a Ele na sua morte, é certo que também estaremos unidos a Ele na semelhança da sua ressurreição. Só que como isso é certo, isso ainda não vai vir, ou não vai ser. Isso apenas vai se manifestar. Por isso que Paulo usa o termo manifestar. Porque isso certamente será assim. Porque na verdade isso já é assim. A diferença básica entre esse tipo de esperança produzida pela fé e todas as demais esperanças é a impossibilidade de outra alternativa qualquer. Quem crê é livre. Quem crê é livre do fracasso, da morte, do caos. Quem crê é livre. A fé reconhece que a palavra de Deus é infalível. A fé não lida com aquilo que pode vir a ser. A fé lida com aquilo que já é e que está sendo aguardado. A fé espera a manifestação daquilo que Deus já fez por meio de seu Filho Jesus Cristo. A cruz então destrói a noção de futuro das coisas em si, mantendo apenas a ideia para o crente de manifestação futura das coisas que Deus já fez. A fé então é correlata à cruz. Eu preciso que vocês estejam comigo na compreensão dessas coisas. Quantos entendem que a cruz de Jesus é atemporal? Ela não está presa em 2000 anos atrás. Os efeitos dela ultrapassam o tempo. Hoje, pessoas são salvas, seus pecados são perdoados, quando elas contemplam pela fé, com os olhos da fé, a cruz de Cristo, confessam seus pecados. Elas são salvas. A fé é atemporal, mas o que nós estamos dizendo é que a fé correlata à cruz. A fé não conhece o tempo como nós o conhecemos. Para a fé não existe cronos, não existe tempo natural. A fé conhece o kairos, o tempo divino, o tempo em que Deus manifestará aquilo que Ele já fez. A noção da fé é outra. Ela conhece apenas o tempo de Deus manifestar o que já foi, o que é e o que será para sempre. O mundo apenas conhece como realidade aquilo que o mundo vê, que se manifesta aos sentidos. A fé enxerga muito além disso. A fé enxerga como irreal tudo aquilo que apenas se manifesta aos sentidos naturais. E a fé conhece como realidade as coisas invisíveis. Eu gosto muito dos textos de Michel Henry, um filósofo cristão, e ele define a realidade do mundo como aquilo que se vê. Mas para a fé, conforme a Bíblia nos apresenta a fé, ela entende como real justamente aquilo que não se vê. Doutor Fernando Lemos, eu quero encerrar com essas histórias. Ele é médico, proctologista, talvez alguns de vocês já tenham visto algum vídeo, reportagem, algo ligado a ele. Proctologista é um cirurgião, é um médico cirurgião de aparelho digestivo, especializado sobretudo
na parte final do intestino. É médico que avalia intestino grosso, cólon, reto, canal anal, que trata destas coisas. Quando ele concluiu a residência médica em proctologia, pediu para a mãe, uma cristã, ele também cristão, que o ajudasse em oração com outras pessoas. A mãe, juntamente com outras pessoas, o ajudasse em oração. Pelo quê? Ele queria saber para onde deveria ir, onde ele deveria montar seu consultório. Essa era a pergunta. O pai e toda a família é uma família de urologistas. Só ele saiu procto. E o pai um dia disse para ele: você pode ir a qualquer lugar, meu filho, você pode exercer a profissão em qualquer lugar, menos em Rosário do Sul. E eles são de Rosário do Sul, Rio Grande do Sul. O pai era urologista em Rosário do Sul, mas ele dizia isso para o filho, porque a cidade é pequena demais. Hoje essa cidade tem pouco mais de 9.000 habitantes. Ele dizia: filho, em Rosário do Sul não tem mercado para procto. Voltemos à história. Fernando Lemos, proctologista, chega para a mãe e diz: ora para o Senhor me mostrar para onde eu devo ir. E põe outras pessoas para orar, por favor. Enquanto as pessoas oravam, naquela época em que as pessoas estavam orando, um menininho de 6 anos de idade foi acordado de madrugada, porque uma luz forte encheu o quarto dele. Eita, Deus maravilhoso! E uma voz disse: dê o recado. O doutor Fernando Lemos deve ir para Rosário do Sul. Espírito Santo tem humor, né? Deus tem humor. O menininho contou para a avó, que estava orando pelo assunto. A avó contou para a mãe do Fernando, a mãe contou para o Fernando contou para a esposa. Hoje ele tem a sua clínica lá em Rosário do Sul. Tem um canal chamado, propaganda gratuita aqui na maior, hein? Planeta Intestino. E é um dos maiores proctologistas do país, atendendo inclusive pessoas do mundo inteiro. E ele diz: se eu não tivesse obedecido ao chamado de Deus, ido para Rosário do Sul, não atenderia pacientes do mundo inteiro. Mas eu quero encerrar essa mensagem contando como foi que o doutor Fernando Lemos, quando ainda jovem, saiu da terrível condição de morno, de estar dentro da igreja, mas ainda estar no Egito. Dessa condição de ficar com um pezinho na igreja e outro no mundo, né? Antigamente se dizia muito isso. Fulano está com um pé na igreja e outro no mundo. Ele era jovem, estava no início da residência médica, atendia num hospital de Porto Alegre. Ele e outros médicos e enfermeiros foram atender um paciente que estava na enfermaria, mas tendo um colapso. Aquele paciente que tinha sido operado pelo doutor Fernando e outros médicos, tinha removido câncer do pâncreas. E o Fernando Lemos tinha dito para a família que o homem teria alta no dia seguinte. Agora, Fernando Lemos, outros médicos, uma equipe estavam lá tentando ressuscitar o homem, porque o homem colapsou total, morreu. Estão lá na ressuscitação. Procedimento padrão dura 30 minutos. Depois disso, se a pessoa não voltou, ela é considerada morta. Eles atingiram 30 minutos. Doutor Fernando disse: gente, pessoal, vamos tocar mais um pouco. Alguns disseram: mas já deu 30 minutos, vamos tocar mais um pouco. Foram até mais ou menos, diz ele, 45 minutos de tentativa de ressuscitação. O homem não voltou. Eles deram por encerrado o procedimento. Algumas pessoas da equipe saíram da enfermaria
e o homem começou a se retorcer, o paciente. Dr. Fernando diz, algo que os médicos sabem muito bem, que é normal que mortos tenham determinados movimentos. Isso faz parte. As células vão morrendo aos poucos. É normal. Só que ele diz, aquele homem estava se mexendo muito além do normal. Depois de 45 minutos, a equipe médica tentando ressuscitá-lo. Ele estava morto. O homem começou a se mexer além do normal e ele começou a grunhir, a fazer sons horríveis. Quando ele começou a fazer aqueles sons, Dr. Fernando Lemos diz, havia 6 pacientes dentro daquela enfermaria, era uma enfermaria do SUS, hospital do SUS. Além daquele homem, mais 6. As pessoas apavoradas, eram 3 horas da manhã, 3 e pouco da manhã, apavorados começaram a sair da enfermaria e os últimos membros da equipe médica saíram, só ficaram na enfermaria. Fernando Lemos, que era um crente morno naquele momento da história, e aquele homem, dado como morto, mas se remexendo e grunhindo. Quando Dr. Fernando diz, eu vi, vultos negros entraram naquela enfermaria e seguraram a parte espiritual do homem. Eu vi aquela cena. E o homem se debatia, o corpo dele se debatia, e aqueles vultos negros levaram o espírito daquele homem pela janela e sumiram. Quando fizeram isso, o corpo parou de se debater. Meu Deus. Dr. Fernando Lemos disse, aquilo parecia um filme, mas eu vi. Quando os vultos se foram, só restávamos eu e o corpo morto do meu paciente na enfermaria. E naquele instante, Fernando Lemos saiu de cima do muro. Ele disse, Deus me fez ver isso, para que eu me defina. Naquela hora, ele saiu do Egito. Naquela hora, Fernando Lemos. Alguém no auditório poderia estar agora fazendo a pergunta decisiva. O que eu faço? A resposta é esta. Confesse a Jesus Cristo como seu Senhor. Creia nele de todo o seu coração. Agarre-se a Jesus. E saia do Egito. Saia do Egito e entre no reino de Deus. Jesus é a porta. Romanos capítulo 10, verso 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A salvação é para nós, é para mim, é para você. E é por causa disso que hoje nós celebramos essa ceia dizendo, sim, Jesus, sim, eu quero viver pela fé. Eu não quero ficar na força do meu braço lutando para dar certo. Não, eu quero andar contigo, porque o Senhor já fez na cruz do Calvário a minha vida dar muito certo. O Senhor já fez, já está consumado. Aleluia. Vamos louvar ao nosso Senhor e celebrar esta ceia.